oração, porque amanhã eu tenho que ser coluna naquele lugar. Eu tenho que ser coluna naquele lugar e a coluna não pode envergar, irmão. A coluna não pode envergar e não pode se tornar. Irmão, desde ontem, eu estou passando a luta. Que é o pai do evangelho, dos irmãos. Mas eu creio na oração de vocês. Deus vai me fortalecer naquele lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, tira a minha vida, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido. Oh, aleluia. Oh, glória, maravilhoso é ti, irmão. O irmão Anderson, deixa ele pastor, deixa eu lá com a irmã Carla. Eu vou fazer o que eu falei, faz. Faz, porque é para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, aleluia. Uma coisa eu te digo
menos eu estou agarrada com o Senhor, irmão. Por isso que eu estou de pé. Oh, glória, por isso que eu estou de pé, porque eu estou agarrado no pé do Senhor. Ele falou que Ele é o Deus da providência. Ele falou comigo essa semana toda. Eu sou o Deus da providência. Ele estava me dando ali, Abraão, quando Deus pediu seu filho. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu pensei que era para a igreja, nada de oportunidade, nada de oportunidade. Na terça-feira, quando desci lá embaixo, eu falei, Senhor, eu tenho 6 filhos, um eu não sei onde está. Mas se eu perder meu filho, eu não sei como é que eu vou ficar, Senhor. Na terça-feira eu falei isso, irmão. Quando chegou no sábado, eu recolhi meu filho. Irmão, fica firme no pé do Senhor, irmão. Irmão, ninguém nem em casa é evangélico, só eu. Podia fazer uma dura com o pai dele, com os irmãos dele. Mas eu creio que naquele lugar amanhã, irmão, eu sei que amanhã minha ficha vai cair, mas eu vim aqui hoje. Muitas pessoas vão estar na festa para pedir Deus força. Força para mim, para o meu esposo e para o meu neto. Ele falou, vó, eu vou no Deus do meu pai, porque meu pai está morto. E assim, irmão, ele viu o pai dele falecer e não pôde fazer nada. E assim eu agradeço a oportunidade do nome de Jesus. E assim, nome de Jesus. Igreja, então agora vou passar a responsabilidade para o preletor. Irmão, deixa Deus te usar. Esse culto é de ação de graça. Mas eu quero dizer para a igreja que esse culto está acontecendo é uma festa para Jesus. Mas eu pedi permissão para ela. Eu ajudei a resolver os problemas com o filho dela. E falei para ela, a senhora permite que eu faça o culto? Se ela fala, irmão, eu não vou aguentar, eu adiaria tudo. Eu falei com a minha esposa, se ela fala que não, eu adiaria tudo. Mas ela falou que os mortos enterrem os seus mortos. Para uma mãe falar isso, ela tem que ficar muito com Deus. Então eu quero agradecer, irmão Carlos, agradecer a sua família que aqui está, em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia, Jesus. Igreja de pé, em nome de Jesus, estende a mão para cá, irmão. Que a responsabilidade desse homem agora é muito grande. Deus amado, Deus querido, Deus de poder e glória. Seu Deus, aqui está seu filho que veio, seu Deus, de lá de baixo, seu Deus, com a responsabilidade de trazer essa mensagem. Seu Deus, não foi eu que chamei, não foi eu que escolhi, foi o Senhor. Seu Deus, aqui é só um culto de ação de graça, mas também aqui nós estamos em luto. Seu Deus, que toma a responsabilidade do teu filho, usa seu filho, Senhor. Fala com a igreja, fala com todos que aqui está. Que essa peça, seu Deus, venha, seu Deus, impactar as pessoas que necessitam e precisam. E agora, seu Deus, a parte é a palavra de Deus. É o Senhor que vai usar o seu filho. E eu creio que não vai ser ele. Ele vai ser usado por ti. Por isso, seu Deus, eu entrego essa responsabilidade na mão do teu filho. Seu Deus, a sua palavra é o que nos alimenta, é o que liberta. Por isso eu dou o microfone para o seu filho e entrego ele nas suas mãos, em nome de Jesus. Usa ele, Jesus. Amém. Graças e paz, amém, irmãos? Graças a Deus. Estou feliz aqui de conhecer mais uma família de Deus que vai morar no céu. Estamos honrados de estarmos aqui nessa celebração de culto de ações de graça. Deus já fez maravilhas, já usou muita gente aqui na oportunidade. Foi uma peça maravilhosa e um testemunho desse que nos edificou a fé. O que eu vou falar depois de um testemunho desse de uma mãe que perdeu seu filho e está aqui na igreja louvando, adorando a Deus? Meus irmãos, eu vou ser... Peguei aqui a sabedoria do doutor aqui, ó. Eu quero ser um cirurgião que vou fazer uma incisão rápida, precisa, fazer uma sutura ali no coradinho e mandar a alta médica rápida, né? Nós somos lá de Ramos e o nosso motorista diácono Renato, ele mora lá do outro lado, lá em Jacarepaguá. É teu filho? Nós estamos na Judéia, no sul de Israel, e Jacarepaguá é mais ou menos ali na ilha de Malta, perto da Europa Ocidental. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia
o livro de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5. Foi proposto aqui um tema maravilhoso acerca de Jó, mas Jó é um livro muito maravilhoso, lindo, poético, mas eu queria entrar de braçada nesse texto aí, mas alguns não iam acompanhar. Então fica o compromisso aqui da gente voltar e falar sobre Jó. Amém, irmãos? Abre a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo número 5. Diz assim o texto: E chegaram ao lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, o homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Podemos assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Texto esse maravilhoso que nós acabamos de ler. Um texto da qual fala de mudanças. Um texto que fala acerca de esperança. Certa vez, irmãos, em uma certa comunidade aqui do Rio de Janeiro, um homem que chefiava o tráfico de drogas nessa comunidade, ele tinha como marca da gestão desse negócio legal a violência, a arbitrariedade, surras, assassinatos em série, ocultação de cadáver. Era um homem mau, duro, um homem filho de Belial. E esse homem ele não respeitava ninguém, não tinha consideração nem com as pessoas que foram criadas com eles ali. Mas esse homem, certa vez, ele aceitou Jesus, ouviu a mensagem, se converteu, se separou, se consagrou, foi cheio do Espírito Santo de Deus, e com o passar do tempo, ele sentiu um ardor muito grande, muito forte em seu coração para estar evangelizando, e certa vez ele voltou novamente à comunidade onde ele atuava. E ali, bate palmas da glória a Deus. Amém, irmãos? Bate palmas e da glória a Deus. E ali, meus irmãos, esse homem, ele voltou à comunidade onde ele estava atuando outrora e entrou numa praça pública e começou a falar do amor de Deus. Abriu a Bíblia Sagrada e começou a falar do amor de Deus. Quando de repente começou a juntar as pessoas, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 pessoas, e ele ali pregando, falando do amor de Deus. Quando de repente um homem rompe a multidão e interrompe ele e fala: pode parar aí com esse teu blá, essa tua historinha aí de Bíblia, de igreja, de crente, porque ninguém aqui esqueceu o que você fez outrora, não. Ninguém aqui esqueceu o que você fez. Você tirou a vida de pessoas da minha família. A gente chora até hoje, isso dói até hoje. E ali algumas pessoas começaram a reclamar aqui e ali. Daqui a pouco já veio um, pegou ali um bastão, o outro pegou uma pedra, alguma coisa nesse sentido. E já estava deixando ele numa situação complicada. Quando de repente, meus irmãos, ele tem uma estratégia.
ele dobrou os seus joelhos, fechou os seus olhos e disse em som alto e bom som, fez uma breve oração: Senhor, o Senhor sabe da onde o Senhor me resgatou. Eu tentei, mas infelizmente as pessoas não acreditam. Mas Senhor, agora eu vou contar de 1 até 3. E quando eu levantar, eu vou pegar essa pistola que está na minha cintura e não vai sobrar 1. E ele contou 1, 2, 3. Quando levantou, já não tinha mais ninguém, ele foi se recuando e saiu fora. E conseguiu sair com vida. Quer dizer, aonde estava o erro? Em Deus que salvou? No homem que aceitou a palavra de Deus, se converteu, separou, se consagrou, estava ali evangelizando? Não. O erro estava nas pessoas que não acreditaram na mudança de Deus. Quem é que acredita que Deus pode fazer mudanças? Quem aqui acredita que Deus tem o poder de libertar? O texto que nós acabamos de ler é mais ou menos isso. Deus, ele tem o poder de libertar do pior estado. Diga para o seu irmão aí: Deus tem o poder de libertar do pior estado. No capítulo anterior, o Senhor, ele vai acalmar uma grande tempestade no mar. E agora no capítulo 5, ele vai acalmar uma tempestade no coração de um homem. Aqui o texto deixa bem claro para nós, irmãos, que esse homem estava preso pelo inimigo. E a Bíblia diz, no livro de João, que o Filho de Deus, ele veio se manifestar para destruir as obras do diabo. Deus, ele enviou seu Filho para desfazer as obras do diabo. E qual é a obra de Satanás? É matar, roubar e destruir. Ele está comprometido com o assassinato, com a destruição e com o roubo. Mas Jesus está comprometido em proporcionar vida, um caminho de paz e um caminho de segurança. O texto deixa bem claro para nós que este homem aqui, ele estava preso por Satanás. Ele estava amarrado por Satanás. Ele estava manietado pelo inimigo. Ele não tinha muito espaço, liberdade ou esfera de ação para atuar, porque estava preso por Satanás. Talvez aqui a maioria aqui, acredito eu, nunca teve essa experiência de ficar preso. É uma sensação horrível, né? Graças a Deus, Deus nunca me proporcionou essa experiência, mas deve ser horrível. A pessoa entrar num lugar, o carcereiro chegar ali, fechar o trinco, botar para um lado, botar um cadeado e botar outro trinco. Nós temos a experiência aqui, porque passamos pela pandemia e ficamos muito assustados, não podíamos ir para lugar nenhum, ficar dentro de casa. Tinha pessoas que sofreu fobias e tudo e tal, aquela coisa toda, queria sair de qualquer jeito. E olha que nós estávamos dentro de casa, junto com a nossa família. Imagina as pessoas que estavam dentro de uma prisão. Agora imagine uma prisão espiritual. O homem estava manietado, amarrado pelo Satanás. E o texto deixa bem claro aqui, meus amados irmãos, que este homem, ele era um homem endemoniado. Existem 3 níveis de demonismo no mundo espiritual. Existe a opressão espiritual, existe a possessão espiritual e existe a pessoa endemoniada. O que é a opressão demoníaca? É quando o inimigo de nossas almas, ele mobiliza recursos diversos para nos oprimir, nos apertar, nos asfixiar, nos amarrar, nos prender.
nos oprimir. O crente pode ser oprimido por Satanás? Pode. O crente pode ser oprimido por Satanás, mas ele não pode ser possesso por Satanás. E a possessão é algo que pode acontecer de maneira esporádica. Por esses dias, uma senhora chegou e disse: olha, pastor, eu estava em casa e de madrugada eu tive um sonho que minha filha, ela fazia ali um frango assado, ensopado, e quando eu mexia naquela panela eu vi uns pedaços de cobra, e de repente uma cobra saía com aquela boca torta assim, pronta para dar um bote. E ali eu levantei, despertei de madrugada, dobrei o joelho e orei ao Senhor, e saí pela manhã, fui trabalhar. Quando cheguei do trabalho, o vizinho do nada se levantou contra mim, uma infiltração que tinha na parede, aquela coisa, ele falou alto, eu também falei, e quando eu lembrei do sonho, eu logo me calei, repreendi, orei com Deus, e a fúria cessou. Quer dizer, um vizinho, ele foi possesso por Satanás. O inimigo entrou nele para poder agir. Existe a opressão, existe a possessão e existe a pessoa endemoniada, que é o grau mais elevado do demonismo, porque o demônio entra e faz morada na vida da pessoa. A pessoa fica de maneira irreconhecível. É o que aconteceu com este homem. Este homem era endemoniado, a ponto de o texto dizer que este homem morava nos cemitérios. Cemitério é um lugar de tristeza, de luto, de dor, de partida. Ninguém em sã consciência fala assim: vamos ali no cemitério ali, a gente vai sentar lá num jazigo e vamos trocar uma ideia, colocar os assuntos em dia. Ninguém faz isso. Só existem dois grupos sociais na sociedade que faz isso: os membros, aqueles que têm um cabelo lisinho assim, ó, já estão no metaverso, né? Os membros e o pessoal do rock pesado, né? Black metal, que já tem ali uma parte ali de ocultismo. Só esses dois grupos ali acha isso natural, mas ninguém em sã consciência vai chegar: vamos dar um rolê lá, vamos andar, vamos bater o papo ali, vamos sentar lá, vamos trazer um salgadinho, um bolo, um guaraná e bater um papo lá no cemitério. Ninguém faz isso em sã consciência. O homem estava tão endemoniado que ele morava dentro do cemitério. Olha só que coisa terrível. Lá quem frequentou aí a quimbanda, né? Lá na Calunga Pequena, né? Aqui, irmãos, o texto diz que o homem estava louco. O texto é bem claro: o homem estava louco. Ele falava e fazia coisas sem sentido, que não tinha lógica. Quem já viu um louco aqui? Quem já viu um louco? Quem já viu um louco? Poucas pessoas, irmãos. Quem já viu um louco faz assim, ó, com as mãos assim, ó. Louco, louco. Aquele que fala coisas sem sentido, aquele que faz coisas sem sentido. Por esses dias me deparei com uma pessoa, chegou assim numa rua movimentada, irmãos. Chegou assim, ficou parado assim uns 5 minutos. De repente ele olhou para o alto, olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim: eu sou o cabelo da cabeça de todos vocês. Esse homem está na sua plena razão? Está louco. Está louco. E o texto diz que este homem estava louco. Uma amiga, ela fez curso de enfermagem, técnico de enfermagem, e foi fazer um estágio em manicômio. E ali o coordenador, né, ajeitando ali, falando dos procedimentos, tal, do estágio, e de repente veio um rapaz louco, sem roupa, nu, completamente nu, sem roupa alguma, anda para um lado, anda para o outro, e o coordenador falou assim: olha, isso daí é o que você mais vai ver aqui, fica tranquilo, com a sua consciência tranquila,
Não tenta colocar roupa que pode agredir, avançar e coisa e tal, fica tranquilo. Daqui a pouco o homem foi para um lado, foi para o outro, pegou uma garrafa PET e assim na frente de todo mundo começou a urinar naquela garrafa PET. E todo mundo ficou assustado pensando que o homem ia jogar em cima de alguém, né? Daqui a pouco ele olhou para um lado, olhou para o outro e começou a beber a própria urina. Homem louco. O texto diz que este homem estava tão endemoniado que morava em sepulcros e era louco. Este homem, podemos dizer, estava em grande miséria espiritual. Estava vagando no mundo, sem Deus, sem ninguém, sem conhecer o amor de Deus, sem ter experiência da bondade, da misericórdia e da graça de Deus. Estava em grande miséria. O texto é bem claro e diz que o homem estava tão endemoniado, meus irmãos, que ele se autoflagelava, ele mesmo causava dor, sofrimento no seu próprio corpo. Quem em sã consciência vai maltratar o seu corpo? Quem em sã juízo vai maltratar o seu próprio corpo? E o texto diz que este homem estava tão endemoniado que ele se autoflagelava. Olha só que coisa terrível. O texto diz, meus amados irmãos, que este homem era uma grande ameaça para a sua vizinhança. Porque a pessoa louca, ela começa a colocar a vida do outro em perigo. Quem já viu aqui, entrou no hospital psiquiátrico? Quem já? Poucas pessoas, né? Irmãos, é coisa terrível. Você está andando, de repente a pessoa aparece do nada do lado, com algo pontiagudo, algo cortante, perfurante ali. Pessoas falando alto, agressivo. Este homem estava tão endemoniado que ele colocava em perigo a sua própria vizinhança. Todo mundo temia este homem. E o texto deixa bem claro, meus irmãos, que ninguém conseguia dominar este homem. Não tinha agrilhões, porque ele fazia em pedaços. Não tinha cadeias para segurar este homem. Era algo espiritual, demoníaco, de outro mundo, que não conseguia ninguém controlar este homem. Certa feita, assim que eu aceitei a Jesus, tinha um rapaz na igreja, fortezinho, né? Nome de Joel. Nome de Joel. E uma vez caiu um rapaz virado, endemoniado, irmãos. Um demônio tão terrível, que ele se arrastejava assim pelo chão, assim, os bancos se levantavam, né? O irmão Joel, irmão, pensando que poderia segurar o rapaz, né? Ele foi aplicar um tal de mata-leão no rapaz, ele conseguiu desvencilhar, colocou o irmão Joel assim na parede, assim, ó. E ele começou a ficar vermelho, igual a blusa da missionária aqui, ó. Da cor da blusa da missionária, vermelho. E o pastora. E o pastor lá, com a autoridade de Deus, nós estávamos com um propósito de jejum, oração na igreja. O pastor repreendeu e falou: irmão Joel, solta ele em nome de Jesus. E o rapaz caiu em terra em nome de Jesus. Porque quando a pessoa está endemoniada, é uma força sobrenatural que ninguém neste mundo natural consegue deter. Este homem estava tão endemoniado que morava em cemitérios, estava louco, estava em grande miséria, causava um grande flagelo no seu próprio corpo, era uma ameaça para a vizinhança e ninguém poderia tomar ou dominar este homem. Mas a vida deste homem não parou por aí. Quem pensasse assim, olhasse essa situação, pensaria: esse daí não tem esperança. Esse daí, para ele, acabou.
mas há esperança. Quem acredita? Há esperança. E este homem endemoniado se deparou com Jesus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Não foi à toa que Jesus foi em direção a este homem, porque o Filho de Deus veio salvar aquele que estava perdido. Quem um dia estava perdido, levanta as mãos. Não é uma grande agonia? Não é uma grande agonia quando se está perdido? Agora mesmo foi a primeira vez que nós viemos aqui. E o nosso motorista falou, olha, é tão ruim quando tu vai num lugar que você não conhece, né? Tudo escuro, e a gente entra numa rua, sai na outra, e acende a luz interna, abaixa o farol, fica com medo de perguntar ao outro. Perdido! Imagine uma alma perdida neste mundo, sem um norte, sem uma direção, sem uma luz. Este homem estava perdido, mas teve um encontro com Jesus. E Jesus fez uma grande mudança, uma grande transformação em sua vida. O texto diz que o Senhor, nosso Deus, Ele perdoa pequenos pecados e grandes pecados. Não existe pecados que Jesus não possa perdoar. Certa vez Jesus chegou no templo e disse assim, olha, perdoados estão os seus pecados. As pessoas começaram a murmurar, quem é este homem para perdoar pecado? Ele está se colocando no lugar de Deus, do nosso pai Abraão. Quem é este homem? Aí sabe o que Jesus fala? Olha o que Jesus diz. Jesus fala assim, olha, qual é o mais fácil? Glória! Ele não disse qual é o mais difícil, ele disse qual é o mais fácil. Glória! Dizer, perdoados são os seus pecados, ou levanta e anda. Glória! Para saber que o Filho do Homem tem poder na terra, levanta e anda. Foi com este Jesus este homem se deparou. E pelo poder da palavra da boca de Jesus, a sua vida foi mudada. Pela palavra de Jesus, a sua vida foi transformada. Pela palavra, o poder da palavra de Deus, a vida dele foi mudada. O texto, acredito os irmãos, que já leram o texto, meditaram nesse texto, e quem sabe já até mesmo ouviu pregações desse texto, mostra bem claro que houve uma mudança após o encontro com Jesus. E o que nós vemos depois, o homem curado aos pés de Jesus. Sabe o que ele estava dizendo? Agora eu sou discípulo, porque Paulo foi criado ali aos pés de Gamaliel. E este homem agora, depois de um encontro restaurador da sua vida espiritual, agora estava ali aos pés de Jesus, ouvindo o mestre falar. Olha, se nós pegar ali Hebreus 11, nós vamos ver ali a galeria dos heróis da fé. Homens santos de Deus que atuaram no Velho Testamento, no Antigo Testamento, homens de Deus. Mas eles eram de Deus, mas não tiveram o privilégio de ouvir uma palavra sequer da boca de Jesus. Mas este endemoniado estava ali aos pés do mestre, numa atitude: agora eu sou discípulo, agora eu sou seguidor, agora eu tenho um compromisso com o mestre. O homem curado aos pés de Jesus. Agora o homem estava calmo,
e vestido. O homem que era agitado, andava nu, se autoflagelando em grande miséria, andando, clamando dia e noite em cemitério. O homem que era uma ameaça para a sociedade, para a sua vizinhança. Ninguém poderia ali segurá-lo, nem mesmo as cadeias e os agrilhões. Agora o homem estava manso e vestido aos pés do mestre. E pensa que acabou? Não. O homem estava em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Imagine, irmãos, tinha pessoas, acredito eu, e tinha pessoas que falavam, cuidado, uma hora vira a cabeça de novo. Cuidado, fica aí, ó, fica vigilante. Mas não vira não, porque teve um encontro transformador com o Mestre Jesus. Esse é o Deus poderoso. Depois que o homem teve um encontro com Jesus, uma transformação em sua vida profunda, aqui está, irmãos, relatado uma das maiores conversões da Bíblia Sagrada. Porque houve conversões na Bíblia Sagrada que não tem essa profundidade. Houve conversões que não tem essa profundidade. Mas essa daqui nós vemos Deus tirar uma pessoa do montouro, uma pessoa ali que não tinha crédito da sociedade. Ninguém tinha coragem de chegar próximo a este homem. Ninguém tinha coragem nem mesmo ali de se deparar com ele no meio da rua. Mas ele teve um encontro com Jesus, com o Criador do Universo, e teve a sua vida mudada. Eu acredito que depois ali de ter a sua vida mudada e transformada por Jesus, o homem sentiu um desejo muito grande, enorme em seu coração de segui-lo. Porque quando a pessoa tem uma experiência forte com Deus, a pessoa não quer largar Deus, porque ela já foi regenerada por Deus, ela já teve a sua vida mudada por Deus. Certa vez, irmãos, eu conheci uma senhora que ela disse que o cunhado dela tinha uma vida financeira muito boa, trabalhava na Petrobras, ganhava um dinheiro muito bom, morava pro lado ali de Rocha Miranda. E esse rapaz, ele teve um caso extraconjugal. Depois houve uma situação dentro dessa relação e ele abandonou essa mulher. E a amante chegou para ele na porta da casa dele e falou assim: em pouco tempo eu vou ver você com a cabeça virada na rua, catando guimba de cigarro. Irmãos, não passou um mês o homem estava nessa situação. E ela disse que ele era um homem alto, forte, e com esse processo espiritual ele tinha a mania de chegar perto das pessoas e abraçar assim no pescoço assim, né? E apertar o pescoço das pessoas. E ela disse o seguinte, que certa vez ela estava dentro de casa com a sua filha de 7 anos de idade, e quando ela menos esperou, o portão estava aberto e ele entrou dentro de casa. E ela ligou para o esposo e falou assim: ó, vem correndo para casa, que eu estou sozinho caminhando aqui. Seu irmão entrou e você sabe como é, eu não vou conseguir colocar ele para fora. E ali ela, apavorada, a menina pega a toalha, entra pro banheiro, toma um banho, se arrumou todinha, pegou na mão do tio e foi em direção à porta, né?
A mãe se desesperou, o tio indo com a menina. E ela falou assim, ó, pra onde você vai? Ela, estou indo para a igreja. E ela levou o tio para a igreja, irmãos, que era assim, bem próximo assim, ó. Saiu da porta de casa, atravessou a rua, a igreja era do outro lado. E lá ele se assentou ali. Irmãos, depois de uma oração, aquele homem caiu endemoniado. Fizeram uma oração, expulsaram o mal. Aquele homem voltou a seu juízo perfeito. E agora, irmãos, a luta era para tirar ele da igreja, porque ele falava que estava sentindo uma presença tão linda, tão maravilhosa em sua vida, que ele não queria ir embora. Jesus tem o poder de libertar, de transformar, de reescrever história. Assim, irmãos, como este homem não queria sair de dentro da igreja, onde ele foi acolhido espiritualmente, aceito espiritualmente, ganhou força em Deus para prosseguir a sua vida, este homem também tinha o desejo de seguir a Jesus. Quem sabe ser um seguidor ali, fiel a Jesus, a ponto de integrar ali um colégio dos discípulos, quem sabe se tornar um apóstolo futuramente, talvez ele tinha esse desejo ministerial de seguir a Jesus até o fim. Mas Jesus falou, não, volta para a tua casa e para os teus, e lá testemunha do que o Senhor fez na tua vida. Volta para a tua casa e lá dá testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. E assim foi a vida deste homem. Quem olhava assim não havia esperança. Quem olhava assim, as raízes já estavam mortas, mas a água da vida brotou em volta, dando vida àquele que estava morto, sem esperança, sem perspectiva, sem horizonte, sem norte. Deus trouxe luz e vida para este homem. Por isso, somos convictos em dizer que Jesus liberta do pior estado. Não há neste mundo homem que não resista o poder de Deus e a graça de Deus. Olha que nós temos, irmãos, experiências de pessoas ruins neste mundo. Quando nós falamos de pessoas ruins, nós estamos falando de pessoas impiedosas. Não tem um casal aí que deu fim à vida desse jovenzinho, dessa criança, o menino Boriel, né? Olha que tamanha maldade, um homem daquele, irmãos, dá uma surra numa criança, botar dentro de um quarto e com o peso dele subir em cima da criança a ponto de quebrar 2 costelas. Foi isso que o legista falou. Olha o tamanho da impiedade deste homem. Olha que nós conhecemos pessoas tão possessas, tão demoníacas, que a gente, pelo nosso olhar natural, nós podemos dizer, não tem jeito, esse daí acabou. Mas quando o homem fala que não tem jeito, Deus diz, há esperança, tem jeito, tem uma nova história, tem um novo caminho a trilhar, tem um caminho de vida a dar. E assim como Deus transformou a vida deste homem, Deus tem poder de transformar vidas aqui. Quem acredita que Deus tem poder para libertar, para transformar, para reescrever uma nova história? Este homem teve a sua vida mudada porque ele teve um encontro com Jesus. Jesus é o autor da vida. E nesta noite,
Eu quero convidar aqui à frente quem quer ter um encontro com esse Jesus. Quem quer ter um encontro com esse Jesus, levanta as mãos. Dá o primeiro passo para Deus, que Deus dá o outro passo para você. Quem aqui quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levanta as mãos. Ninguém? Ninguém? Está todo mundo bem com Deus aqui? Graças a Deus. Ninguém aqui está em aflição na sua alma por um parente, quem sabe? Quem aqui tem um parente também numa situação de droga, de vícios? Quem aqui levanta as mãos? Só um, dois, três? Irmãos, isso acontece nas melhores famílias. Infelizmente, isso acontece nas melhores famílias. Às vezes você pode pensar assim, mas o pastor ali está pregando, está falando ali, deve ter uma vida tranquila, pastor, vice-presidente de uma igreja, líder do grupo dos homens, o pastor ali deve estar bailando com os anjos, está na paz, está com a sua família caminhando para a presença de Deus. Irmãos, este que vos fala aqui trava uma luta tremenda com um irmão também que é viciado em droga. E não é droga leve não, é crack mesmo, pesado. Tem um irmão que já tem anos em vida de droga. Com 13 anos, lá no baile da Chatuba, né? Com o tempo ficou famoso o Gaiolas, né? Lá na Penha, né? Na Vila Cruzeiro. Mas antes do Gaiolas tinha o baile da Chatuba, que era na quadra ali. E meu irmão, aos 13 anos de idade, uma criança, um adolescente, estava ainda adolescendo, irmãos. Aos 13 anos de idade, ia ali com um grupo de amigos, ficava fumando maconha ali. E sabe como chegou o crack na vida do meu irmão? Assim, ó. Meu irmão aqui dentro de casa, poucos metros de casa, numa praça pequena que tem próximo lá de casa, uma pessoa acendeu assim um cachimbo e falou assim, deixa eu experimentar isso aí para ver como é que é. E ali, irmãos, começou uma grande luta de idas e vindas a casas de recuperação. Ficou para mais de 10 anos numa casa de recuperação lá no Espírito Santo, e até hoje estava uma luta tremenda, mas eu creio no poder da oração. Eu creio que uma hora o Senhor vai pegar de jeito, porque tem hora que Deus vai dando corda. Tem hora que Deus vai dando corda, irmãos, mas tem uma hora que Ele puxa essa corda. Ele já sabe o caminho, já foi pregado, já foi falado, já tem um testemunho dentro de casa, e uma hora Deus vai pegar ele, vai buscar com as suas mãos fortes. Quem sabe se agora eu tivesse aqui o meu irmão ao meu lado, eu não tinha forças para prosseguir. E eu sempre falo lá, no meio da família da minha esposa, eu falo, olha, eu vou contar esse testemunho. Eu acredito nessa transformação. Isso é motivo para mim buscar muita força em Deus, e não desistir. E eu não vou desistir dele. Já houve momentos de grande aflição e de eu dizer a pessoas envolvidas em tráfico, meu irmão pode ser o que for, ele pode estar dentro de um castelo ou na sarjeta, mas ele é meu irmão. Eu ouvi, irmãos, da minha mãe no hospital,
Minha mãe faleceu de câncer em 2016. Minha mãe só dizia uma coisa. Minha mãe falou o seguinte: Éder, não esqueça do meu filho. Ela não falou: Éder, não se esqueça do seu irmão. Que talvez ali, ela já debilitada, poderia pensar assim: não, eu vou morrer e ele vai esquecer do irmão. Mas não, minha mãe falou assim, ó: não se esqueça do meu filho. Imagine uma pessoa morrer de câncer no hospital, debilitada. É o amor de mãe. Não viu aqui o testemunho? O amor de mãe. O amor de mãe. A ponto de a Bíblia dizer: se uma mulher, pode uma mulher se esquecer do filho que amamenta, todavia, se ela se esquecer, eu não esquecerei de ti. Uma mãe, talvez, pode se esquecer do seu filho. Talvez. Ela pode ter alguma desordem mental, ela pode nascer ali sem um afeto natural por criança, pode ter um conflito ali com o marido e descontar na criança, mas no geral, uma mãe não se esquece do seu filho. E eu ouvi a minha mãe dizer: Éder, não esqueça do meu filho. Essa é uma história aqui, irmãos, real e verdadeira. Talvez você possa estar pensando: o pastor está bailando com os anjos. Pastor deve ter a vida dele ali tranquila, no seio da família dele, todo mundo caminhando. Isso eu creio. Eu creio que uma hora eu vou gritar como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez eu digo: alguém quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Quem quer, levanta as mãos. Ninguém quer? Então vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus. Todos digam glória, glória a Deus. Bendito Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade, Senhor, de fazer menção da sua palavra. Deus, te louvamos pelo teu poder, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor, ó Deus, para conosco. Pai, te louvamos, ó Deus, pela vida do pastor Anderson, da sua esposa, sua casa, ó Deus, o seu lar, este ministério, esta igreja, ó Deus, esse pronto socorro, ó Deus. Ó Pai, te louvamos, ó Deus, pelas vidas aqui representadas, ó Deus. Ó Pai, visita as famílias aqui representadas nesta noite. O Senhor tem poder, ó Deus, de transformar e de reescrever novas histórias. Assim nós cremos e te pedimos, em nome de Jesus. Te agradecemos a oportunidade. Glória a Deus.